aconteceu um fenômeno. Trouxe só a caixinha sem os óculos. Agradeço a Deus. Então vou precisar que vocês me ajudem para ler agora. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Boa noite, irmãos. Querido Pai, no precioso nome de Cristo, agradecemos a Ti o Teu amor, Tua fidelidade, Tua presença fiel. Rogamos, Senhor, que o Senhor, pelo sangue de Cristo, seja com nossos espíritos. Fortalece nosso homem interior. Edifica-nos em Ti. Guarda-nos para Ti. Encomendamos nas Tuas mãos nossas vidas e nossa condição humana. Concede-nos levantar a Ti nossos olhos, porque o próprio Senhor nos disse: olhai para mim e sede salvos. Senhor, concede-nos levantar a Ti nossos olhos, para ser completamente salvos por Ti. Entregamos todo a Ti. Esperamos de Ti. Rogamos que o Senhor nos conceda e nos ensine para estar em espírito, para seguir ao Senhor em espírito, para servir ao Senhor em espírito, para ouvir em espírito, para andar e viver em espírito, Senhor. Querido Pai, entregamos tudo a Ti. Ensina-nos a depender de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. A graça do Senhor seja com todos os irmãos. Por si acaso. Vamos ver se os óculos de Altivir me vão servir. Vou provar. Mais ou menos. Ontem estivemos considerando juntos alguns dos principais elementos da identidade do testemunho da Igreja. E lembramos várias palavras-chave que se referem a eles, tais como Trindade, encarnação, expiação, ressurreição, ascensão, espírito, vida santa, corpo, igreja, propósito eterno de Deus. São palavras que se referem aos elementos chaves da economia divina, do plano de Deus para conosco. Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos nos deter numa parte necessária da primeira palavra que estivemos vendo ontem à noite. Ontem nos detivemos a considerar que o primeiro item é a Trindade de Deus. E a carga da palavra que está no meu coração, especialmente dirigida aos mais jovens, porque eu sei que os mais antigos têm muita mais clareza nestas coisas. E às vezes, porque nós já temos clareza, damos por sentado que os mais jovens também têm a mesma clareza. E acontece que não.
E às vezes não somente os mais jovens, sino até alguns velhos precisam também se debruçar na palavra de Deus, na presença do Senhor, para receber dela um testemunho especial. Então, hoje, vamos estar considerando algumas passagens da Bíblia. Estamos confiando e desejando confiar no Senhor, que o Espírito nos vai ajudar a ler. Vamos procurar estar em nosso homem interior, atentos ao próprio Senhor. Nada nos tem que distrair do próprio Senhor. Dessa maneira, o próprio Senhor pode nos tocar quando lemos a sua palavra, como nosso irmão orava no começo. O mais importante é que o próprio Senhor nos toque, que a luz do próprio Senhor nos ilumine. E vamos começar com uma porção de Hebreus, na epístola que eu pessoalmente penso que é de Lucas, aos Hebreus, no capítulo 1, temos umas palavras de nosso Pai ao respeito do seu próprio Filho. Quando o Senhor perguntou quem diziam os homens que era o Filho do Homem, houveram várias respostas, e os apóstolos não disseram para o Senhor outras coisas que eles sabiam que também se diziam, como que ele era Belzebu, que pelo poder de Belzebu ele fazia aquelas obras. Eles falaram as mais suaves. E depois o Senhor perguntou aos próprios apóstolos: e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro fez aquela clássica confissão cristã: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui nesta epístola aos Hebreus, o autor vai nos mostrar o que o próprio Pai diz do Filho. O próprio Pai diz do Filho. Vamos começar por aí. Então, vai lendo na sua própria Bíblia. Capítulo 1, diz desde o verso 5. Pois, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, ou seja, de novo aquele que falou: tu és meu filho, é o Pai. E agora o Pai fala de novo. E o Pai diz: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Agora vem uma terceira frase do Pai. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: introduzir quem? Quem é aquele que introduz o primogênito no mundo? É o próprio Pai. Agora, o Pai, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando você toma esta frase no texto maçorético, parece um pouco mais aguada que quando mais misturada com água, mais leve, mais liviana, que quando você toma ela na Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento ao grego, uns 200 anos antes de Cristo. E era a versão mais usada pelos apóstolos no Novo Testamento. A maioria das citas do Antigo Testamento que aparecem no Novo Testamento, a maioria são citas da Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento. E aí o verbo é adorar.
e todos os anjos de Deus o adorem. Só o próprio Deus é digno de adoração. E ele disse: a ninguém vou dar a minha glória, a nenhum outro. Mas o Filho não é um outro Deus. O Filho é Deus como o Pai, o Verbo de Deus, que era Deus e estava com Deus. Então aqui o Pai está falando do Filho como Filho e está falando do Filho como adorável. E está mandando os anjos adorar o Filho. Quando o apóstolo João ia adorar aquele anjo do próprio Jesus Cristo, aquele anjo de Jesus Cristo não permitiu ser adorado. E 2 vezes o próprio João ficou um pouco confundido, mas o anjo não permitiu. Mas muitas vezes, pelo menos na Escritura, várias vezes, quando Jesus foi adorado, ele aceitou, porque ele tem direito. E aqui o próprio Pai mandou que o Filho fosse adorado pelos anjos. E seguimos lendo. Verso 7. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, olha o que o Pai, porque é o Pai que vem falando aqui, acerca do Filho diz, o Pai diz acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O teu trono, ó Deus. O Pai está chamando Deus ao próprio Filho. Por isso o Filho falou, está registrado no Evangelho de João, que ele disse assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter vida em si mesmo. Nós temos vida, mas não é vida em nós mesmos. Nossa vida não é de nós. Nós recebemos de Deus a vida. Só o próprio Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é Deus por si mesmo, sem depender de ninguém. E o Filho declara: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ha dado ao Filho o ter vida em si mesmo. A mesma classe de vida autossuficiente de Deus é a vida que o Filho também tem com o Pai, por vontade do próprio Pai. E aqui é o Pai que está falando do Filho. Teu trono, ó Deus, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. E outra citação, outro falar do Pai acerca do Filho. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, esse é o Pai, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, continua falando: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, os próprios céus, todos eles se envelhecerão qual vestido, também qual manto, os enrolarás
como vestidos serão igualmente mudados, céu novo e terra nova. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, com muita clareza, aqui inspirado pelo Espírito Santo, o autor desta epístola aos Hebreus está citando todas estas passagens para fazer um contraste nítido entre os anjos e o Filho. Os anjos são criados, mas o Filho é Deus. O próprio universo é somente uma veste velha que ele vai se mudar. Ele vai enrolar aquela veste, aqueles velhos céus e terra, e colocará de lado, e haverá céus novos e terra nova. O universo inteiro é como uma veste mudável, mas ele é o mesmo. Ele não é o universo, ele é anterior ao universo. O universo foi criado nele, por ele e para ele, mas ele é muito mais que o universo e que os próprios anjos. Ele é o próprio Filho de Deus, Deus com o Pai, adorável. Então, esta é a declaração que o Espírito Santo permitiu a este escritor perceber da confissão do Pai acerca do Filho de Deus. Se vamos ver também agora a confissão do próprio Filho. Primeiro, de fato, aceitando a adoração, em várias ocasiões, desde que ele nasceu, aqueles magos que chegaram o adoraram, sendo ainda ele menino. Mas você lê o que disse acerca desse menino? Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, príncipe de paz, admirável conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Se falava desse menino. E foi adorado desde menino. Quando aquele cego se encontrou com ele depois de ter sido sarado, e Jesus perguntou: crês tu no Filho de Deus? E ele disse: quem é ele para que eu creia nele? E Jesus falou: aquele que fala contigo, ele é. E aquele antigo cego agora que vê, o adorou. O adorou. Quando Jesus ressuscitou, diz Mateus, no último capítulo, foram se encontrar com ele em Galileia, seus discípulos, e ainda que alguns dudavam, porque o homem exterior duvida, porém, diz a Escritura, que os demais o adoraram. Jesus, na Bíblia, é adorado. E Deus, o Pai, mandou seus anjos o adorar. E o próprio Filho declara que Ele é um com o Pai. Aquele que me vê, vê a meu Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou. Por isso queriam tomar pedras para apedrejá-lo, porque entendiam que ele se estava fazendo igual a Deus. Eles compreendiam o que significava isso. Mas ele falou claramente: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu e o meu Pai, somos um.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. Essas declarações que no Antigo Testamento só podiam estar em boca de Deus, aparecem em Apocalipse, na boca do Filho de Deus. O ancião de dias, no Antigo Testamento, era o Pai, ante o qual chegou o Filho, mas lhe foi dado todo domínio, autoridade e potência nos céus e na terra. E no Novo Testamento, aquele que tem cabelo branco, como tinha o Pai no Antigo Testamento, agora é o Filho, porque agora o Pai a ninguém julga, sino que todo o juízo deu ao Filho. O próprio Filho sabe quem Ele é. O seu precursor, João Batista, ele dizia que não era digno nem de soltar a correia do seu calçado. João Batista sabia quem era ele conhecia seu ministério. Ele não era a pessoa de Elias Tisbita, mas o ministério de Elias, o espírito de Elias, no sentido do seu ministério, operava nele. E Jesus falou que ele era aquele Elias que viria. Mas quando perguntaram a ele, você é Elias? Ele falou que não era. Ainda que era o ministério profetizado de Elias, não era a pessoa de Elias Tisbita. Então ele falou que ele não era nem o profeta que Deuteronômio 18 profetizava, ele não era o Cristo, ele não era o Messias, ele não era a pessoa de Elias. Então você quem é? Por que você está batizando João? Ele sabia quem ele era, e ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, preparai caminho a quem? A quem tinha que preparar caminho João Batista? Que dizia Deus pelo profeta Isaías, que viria depois do Batista? O próprio Deus. Preparai caminho na solidão a nosso Deus. João Batista precursava ao próprio Deus. Por isso ele não era digno nem de desatar a correia do calçado dele. O Pai e o Filho falam da divindade do Filho. E o Espírito Santo também. No Antigo Testamento, pelos profetas. No Novo Testamento, pelos apóstolos. Confiessa a divindade do Filho. E isto é algo próprio da confissão do testemunho da igreja. A igreja confessa a Jesus como Filho de Deus, mas significando no título Filho de Deus a própria divindade do Filho. E isso o faz a igreja aprendendo do próprio Pai, do próprio Filho, do próprio Espírito, pelos profetas, e então eles também deram o mesmo testemunho. Já fizemos memória de duas passagens que para os jovens gostaria que sublinhassem na sua Bíblia. Isaías 7,14 e Isaías 9,6. Acabamos de fazer menção deles. Em Isaías 7,14 aparece que da Virgem nasceria Emanuel. E o apóstolo Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 1, traduz o significado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Esse é o menino que nasceria da Virgem. Já Deus tinha falado na primeira profecia, no proto-evangelho, aquela profecia que aparece lá em Gênesis, capítulos 3:15, quando Deus fala para a serpente e disse
eu porei inimizade entre tu, ou seja, a serpente, e a mulher, e entre tua semente e a semente sua, ou seja, da mulher. A semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher é o filho da virgem, porque não é a mulher a que acostuma a ter semente, é o homem aquele que tem semente. Mas Deus prometeu uma semente da mulher, que nasceria da mulher sem o concurso do homem. Isso foi o que fez o Espírito Santo quando gerou o Filho de Deus como homem no ventre da Virgem Maria. Então, isso era sinal que Deus tinha dado e que aparece aí em Isaías 7,14, que os jovens têm que lembrar sempre desta passagem. Diz aí: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E explica Mateus que significa Deus conosco. Conosco Deus. Isso é o significado de Emanuel. Emanu, conosco. El, Elohim, El. Conosco Deus. Então aqui, a semente da mulher, que nasceu da mulher, sem o concurso do varão, nasceu da virgem, que era a sinal de Deus, era o próprio Deus. O próprio Deus viria a nós como menino. O próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus, se fez carne. Passando 2 páginas, no capítulo 9, versos 6 e 7, mas basta por enquanto com o 6, disse o Espírito profetizando através também de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos, Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, fará isto. O selo de Deus fiz isto. Que é isto? Vir em forma de menino. Deus forte como um menino. O próprio Pai da eternidade se estava representando através do seu próprio Filho. E vindo com ele, e vindo nele, como ele falou: não me deixou só o Pai, aquele que me enviou comigo está. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem recebe o Filho, recebe ao Pai que lhe enviou. E não somente lhe enviou, mas veio com ele, nele, se revelando através dele, para que todos pudéssemos conhecer ao Pai no Filho. Tem outras profecias também aqui em Isaías que falam da divindade do Filho. Capítulo 35 fala disso. Fala como Deus viria e que coisas faria. E Jesus, quando veio, fez as coisas que tinha que fazer a divindade quando viesse.
E quando João Batista mandou perguntar, estando ele na prisão, você que tinha que vir ou vamos esperar outro? Jesus fez o que a divindade faria, segundo Isaías 35. E enviou a dizer a João: falem para João o que vocês viram e ouviram, para que João pudesse identificar e estar tranquilo. E acrescentou: bem-aventurado aquele que não se escandalizasse em mim. Já vimos aquela passagem de Isaías 40, que fala a profecia de João Batista. A quem precursaria João Batista? Ao próprio Deus. Vamos agora então passar outro profeta, porque a palavra de Deus diz: em boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a palavra. Já tomamos um testemunha, que é Isaías, e vimos várias passagens dele que implicam a divindade do Filho de Deus. Então agora vamos ler em Jeremias capítulo 23. Vamos ler os versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, o filho de Davi, este é o Messias, o Cristo, e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Yahvé Sidkenu. Yahvé Sidkenu. Aqui foi traduzido Senhor, justiça nossa. Mas a palavra não é Senhor somente, é um nome próprio que é traduzido nestas versões: Jeová, Yahvé, nossa justiça, Sidkenu. Ou seja, o renovo de Davi, o filho de Davi, o Messias, seria o próprio Deus, sendo nossa justiça. Será chamado Yahvé Sidkenu, Jeová, nossa justiça. Esse tetragramão, as 4 letras do nome sagrado, Yod, He, Vav, He, tetragramão, 4 letras, Yahvé, Sidkenu, nossa justiça. Esse será o nome com o qual seria reconhecido o Messias. Por isso Paulo falava que ele se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele, porque ele, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez homem, carne, filho de Davi, é Yahvé Sidkenu, Jeová, o Senhor, nossa justiça. Então, Jeremias também está confessando a divindade do Messias. Uma vez um irmão, um pregador, um evangelista muito famoso, que já partiu com o Senhor, ele falava perguntando para um rabi: Rabi, esta passagem aqui de Isaías 9:6, a quem se refere? Esse menino que vai nascer é o Messias. Esta passagem se refere ao Messias, disse o rabino. Mas, rabino, lendo esta passagem, qual é a relação entre o Messias e Deus? E disse o rabino: segundo esta passagem, o Messias será o próprio Deus.
não chegou a confessar o nome do Senhor Jesus. Mas, pela passagem de Isaías, o próprio rabino confessou que o Messias seria o próprio Deus. Agora vamos passar a Ezequiel, terceira testemunha. Em boca de duas ou três testemunhas, conste toda a palavra. Vamos passar a Ezequiel. Vamos passar a um capítulo e a uma passagem muito importante. No início do livro de Ezequiel, no capítulo 1, vamos ler desde o verso 26 até o verso 28. E os irmãos que se lembram de Hebreus, capítulo 1, os primeiros versos, esta passagem de Ezequiel vai ser muito significativa, porque o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, tinha presente esta passagem e usou estas frases aqui. Lembrem-se que quando Deus, Elohim, falou em Gênesis, em plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus está estabelecendo a imagem de Deus e a semelhança de Deus como prototipo para criar o homem. O modelo que Deus tomou para fazer o homem era a sua própria imagem. Mas como falou Deus? Falou ao mesmo tempo em plural e em singular. Deus falou: façamos, aí está plural, o Pai, o Filho e o Espírito. O homem, a nossa, aí está plural, imagem, singular. Ele não falou nossas imagens, ele falou nossa imagem, singular. Conforme nossa, plural, semelhança, singular. Na divindade, na trindade, só o Filho é chamado de imagem. Como disse 2 Coríntios 4:4, Ele é a imagem de Deus. E Colossenses 1:15 diz que Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível. E Hebreus 1:3, falando do Filho, diz que Ele é o resplendor da sua glória, a imagem mesma. Algumas versões dizem do seu ser, outras traduções dizem da sua pessoa. A palavra exata é da sua subsistência, hipóstasis. Muita coisa tem aqui para cortar, muita tela, mas por enquanto vamos deixar aí. João 1,18 diz: a Deus ninguém lhe viu jamais. O unigênito Deus, dizem nos mais antigos manuscritos, e os mais tardios dizem o unigênito Filho, que está no seio do Pai. Ele lhe deu a conhecer. Ao Deus invisível ninguém pode ver, mas o unigênito Deus, o unigênito Filho, que está no seio do Pai, Ele lhe deu a conhecer ao Deus invisível, ao Pai. Como também disse João na primeira carta, capítulo 5, verso 19, sabemos que o Filho de Deus tem vindo para nos dar a conhecer aquele que é o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso que fala João pelo Espírito Santo. Então,
o Novo Testamento ensina que a imagem de Deus é o Filho de Deus. É o Cristo de Deus que é o Filho. Ele é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Ele é o resplendor da sua glória, a imagem mesma da sua subsistência, hipóstase, ficando na tradução mais exata. A Deus ninguém lhe viu jamais, invisível. O unigênito Filho, ó Deus, Ele que habita no seio do Pai, Ele lhe deu a conhecer a imagem e semelhança de Deus na Trindade, é o Filho. O Pai, se disse dele que é invisível. E o Espírito é Espírito. Mas a imagem do Deus invisível é o Filho. Por isso, na Trindade, aquele que é a imagem é o Filho. E quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem singular, a imagem que ele se está referindo é o próprio Filho. Por isso, quando Paulo lia aquela passagem, Deus quer fazer o homem a sua imagem, e a imagem de Deus é o Filho de Deus. Ele compreendeu o propósito de Deus de ter muitos filhos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é a imagem de Deus que Deus colocou como modelo para criar o homem. E aqui em Ezequiel, capítulo 1, os últimos 3 versos, encontramos aquele prototipo. Encontramos aquele modelo na glória, aquela imagem e semelhança, aquele resplendor da glória divina que Deus tomou como modelo para fazer o homem. Aqui ainda o Filho de Deus não tinha se encarnado, mas já era um modelo para o homem. E por isso fala em semelhança de homem. Por quê? Porque o homem foi feito à semelhança da sua imagem. Então vamos ler aqui, Ezequiel capítulo 1, versos 26 e 28. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, ou seja, dos querubins, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Aqui ainda ele não se fez homem. Foi na encarnação que ele se fez homem. Por isso fala na figura semelhante a um homem. Pero esta figura semelhante a um homem foi o prototipo do qual Deus fez. Façamos o homem a nossa imagem. Então o homem foi criado para ser configurado à imagem do Filho de Deus. E esse prototipo está descrito aqui, e sigue falando. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Essa palavra resplendor lembra aquela passagem de Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da sua glória. E diz verso 28, como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. E agora olhe esta frase. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vindo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E Deus lhe entrega aquele rolo, aquele livro para ele comer.
E quando Ezequiel come aquele livro, começa a profetizar. E daquela comida temos o livro de Ezequiel, que é o que ele comeu, agora profetizado. Mas primeiro começou vendo a própria aparência da glória de Deus. Então, em Hebreus 1:3, os jovens, por favor, abra sua Bíblia, porque eu sei que os antigos já se lembram, mas os jovens, por favor, sublinhem essa frase. É uma confissão do Espírito acerca de quem é o Filho de Deus. Diz aí, Ele, quem é este Ele? Vem falando no verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Escute aqui a confissão do Espírito através da Bíblia acerca do Filho. Nestes posteriores dias nos falou pelo Filho, a quem, escuta aqui, o Filho é um quem, não é um que, não é uma coisa, é um quem, é uma pessoa. Quem se refere à pessoa. Filho, a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, por meio desta pessoa do Filho, o Pai também fez o universo. O Filho esteve com o Pai na criação. Por isso João dizia, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito, foi feito. Todas as coisas foram criadas pelo Pai através do Filho. O Filho esteve na criação de tudo e Ele é antes de todas as coisas. Então aí sigue falando do Filho, pelo qual também fez o universo. Ele, este Filho, Filho criador com o Pai, pessoa, quem? Ele, que é o resplendor da glória. E a expressão exata, a palavra é caráter. Ou seja, a imagem, como você tem uma máquina de escrever, tem várias letras, essas imagens se chamam caracteres. Você coloca aqui M, pum, aparece M lá. L, aparece L lá. P, aparece P lá. Um caractere é essa exata reprodução. Isso é a palavra imagem, caráter, a exata reprodução. O Pai se reconhece no Filho. Este é meu Filho, igual ao Pai, porque essa é a sua exata reprodução, pela qual Deus se conhece, na qual se reconhece e pela qual Ele se revela. Essa é a imagem de Deus, o caráter da sua hipóstase, da sua subsistência, que aqui é traduzido a expressão exata do seu ser. Nossa palavra ser não é tão profunda como a palavra subsistência, porque na divindade o ser divino é um só, mas o ser divino subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A hipóstase divina é trina, o ser divino é um. Em essência, Deus é um. Em natureza, Deus é um. Mas a essência e a natureza única de Deus subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então, o Filho é o resplendor da glória de Deus, o caráter da sua hipóstase, a imagem mesma, a exata representação da sua subsistência. E por isso aí em Ezequiel diz, esta era a aparência da glória de Deus, o resplendor da sua glória. Este como em figura de homem,
que a glória de Deus se expressa, que é a imagem de Deus, do Deus invisível, porque o Pai se faz conhecido através do Filho. Este é o prototipo que Deus escolheu para fazer o homem. Quando Deus quis fazer águias, Ele já tinha feito um querubim com rosto de águia, já tinha feito um serafim com rosto de águia também. E quando as águias foram feitas a imagem daquele querubim ou daquele serafim. Quando Deus fez os becerros, os novilhos, aqueles touros jovens, já um querubim os querubins já tinham também cara de becerro. Os serafins, um serafim já tinha também cara de becerro. E os becerros foram feitos à imagem desse serafim e desse querubim. E assim também com a águia, o leão. Mas, quando Deus quis fazer o homem, não escolheu um querubim, nem um serafim. Escolheu seu próprio filho. Façamos, filho, espírito. Façamos o homem a nossa imagem. O Pai e o Filho reconhecem ser expressados perfeitamente no Filho. O Pai e o Espírito reconhecem ser expressados perfeitamente no Filho de Deus. E o Filho é a imagem de Deus. E Deus falou: façamos o homem a nossa imagem. E você vê esse como em figura de homem, sendo a aparência da glória divina, o resplendor de Deus, sentado no trono. Agora Jesus falou: aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Amados, o destino que Deus tem planejado para o homem, para o novo homem, que é a igreja, é o mais exaltado destino que qualquer outra criatura possa ter. Porque o homem foi feito conforme este modelo, conforme este prototipo, que é o próprio Filho de Deus, a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. O homem foi criado para ser conformado à imagem do Filho de Deus. Deus quer ter muitos filhos e filhas semelhantes em tudo a seu próprio Filho. Deus quer ser reconhecido na sua própria família. Por isso a Nova Jerusalém, quando descia do céu, podia-se dizer dela que vinha trazendo a glória de Deus. Ela era diáfana, transparente, cristalina. Não enturbiava, não distorcionava a glória de Deus. A glória de Deus podia passar por ela sem ser distorcionada. E isso que Deus está trabalhando em nós, nos fazendo transparentes, para que Ele possa se refletir através de nós. Esse é o trabalho de fazer pedras comuns de barro em pedras preciosas, cristalinas, através de pressões terríveis, mas que tem como objetivo nos fazer cristalinos para refletir com glória a glória de Deus. Então já Ezequiel nos falou quem é o Filho de Deus, nada menos que a própria expressão da glória divina. Já seria suficiente, falando com 2 ou 3 testemunhas. Já falamos com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, mas vamos falar sobremesa, Zacarias. Vamos ao livro de Zacarias. O livro de Zacarias é quase no final do Antigo Testamento, somente antes de Malaquias. Zacarias. No livro de Zacarias aparecem nos últimos capítulos várias expressões que Deus, o próprio Deus, fala.
Vamos primeiramente no capítulo 11, depois no 12, depois no 14. E vamos colocar atenção quem é que está falando estas palavras. No capítulo 11, verso 4, diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, ou seja, Yahvé Elohim. Quem está falando aqui? O Senhor meu Deus, diz Zacarias. Está falando Yahvé Elohim. E começa a falar, e no verso 6, Yahvé Elohim diz: certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. No verso 7, ele diz: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. E aqui ele está falando Yahvé Elohim em primeira pessoa. E continua falando Yahvé Elohim, o próprio Deus. E disse no verso 12: eu lhes disse. Olha aqui como fala Yahvé Elohim, que ele está falando o próprio Deus. Mas que diz agora o próprio Deus? O próprio Deus diz, verso 12: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me diz, Yahvé me diz: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Quem está falando aqui? Yahvé Elohim, vem falando tudo a passagem. Mas ele disse que ele foi avaliado por 30 peças de prata. Essa profecia se cumpriu no Senhor Jesus, quando ele foi vendido por Judas por 30 peças de prata. Assim como José, que é figura do Messias, também foi vendido por quase 30 peças de prata, como tipologia, por 20, porque era tipologia, mas aqui o verdadeiro. Mas Deus disse que foi Ele mesmo, o próprio Deus, Yahvé Elohim, que foi vendido por 30 peças de prata. Então, quem era Jesus Cristo? Quem era o Senhor Jesus? O próprio Deus, o próprio Yahvé Elohim, o próprio Verbo divino. A mesma coisa acontece no seguinte capítulo. No capítulo 12, diz no verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor. Aqui é o tradutor que falou Senhor, mas o hebraico coloca o tetragramon, Yahvé. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei. Verso 3, naquele dia farei. Verso 4, naquele dia diz o Senhor, ferirei. Verso 6, naquele dia porei. Verso 7, naquele dia procurarei. Verso 10, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem traspassaram. Quem era este que foi traspassado? O próprio Yahvé Elohim, o próprio Deus que vem falando, tudo capítulo 12. E ele disse, olharão para mim, a quem traspassaram, pranteloão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por esta passagem também, como no capítulo anterior, o próprio Deus disse ser vendido por 30 peças de prata, aqui o próprio Deus disse ser traspassado. E no capítulo 14, disse que Yahvé
virá com todos os santos e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E quem é aquele que virá e colocará seus pés no Monte das Oliveiras? O nosso Senhor Jesus, na sua vinda gloriosa. Mas a profecia diz que aquele que vem é Yahvé. Yahvé. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, é o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que estava com Deus e era Deus. Não é uma criatura, não é algo inferior, é o Deus Filho. Ele é Yahvé, sendo vendido, traspassado, mas vindo em glória com todos os seus santos para pôr seus pés nos montes das oliveiras. Por isso Paulo fala na epístola a Timóteo que viremos aquele que habita em luz inacessível, amém, na manifestação da sua vinda. O único que tem imortalidade é o próprio Deus que vem. Então, temos visto o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelos profetas, confessando a divindade do Filho de Deus. Também se fala da humanidade, mas agora só temos tempo para ver um pouquinho do testemunho da palavra de Deus, o testemunho da Trindade, acerca da divindade do Filho de Deus. Vamos passar rapidamente ao Novo Testamento. Pido que me concedam uns minutos. Vamos a Pedro, o apóstolo que aparece primeiro nas listas. Vamos aí para as epístolas de Pedro. Estão antes de João. Segunda de Pedro, capítulo 1. Se você desejar, pode sublinhar estas frases na sua Bíblia, para encontrar elas mais rápido e dar testemunho, especialmente quando chegassem os testemunhos de Jeová a molestar na sua porta, a confundir você. Você precisa ter estes versos na mão. Segunda de Pedro, capítulo 1, primeiro verso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha como fala Pedro. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Assim fala Pedro. Como fala João? Já dissemos aqui, Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E já em 1 de João, capítulo 5, verso 20, diz o que faz uns minutos dissemos. O Filho de Deus veio nos dar a conhecer o que é verdadeiro. Pode abrir, abra sua Bíblia, 1 de João 5, 19 e 20. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? O Filho de Deus, através do qual o próprio Pai se revela a nós. O Pai através do Filho. Conhecemos ao Pai no Filho. Já temos 2 apóstolos, peguemos outro. Tomé, no final do capítulo 20 do Evangelho de João, quando Tomé não estava presente e o Senhor se apareceu e Tomé não queria crer, se ele não colocava seus dedos nos buracos dos cravos e a sua mão
no costado dele, Jesus apareceu e chamou: Tomé, venha para cá. Traz tua mão para cá. Coloca teu dedo aqui. Coloca tua mão aqui. Não sejas incrédulo, sino crente. Bem-aventurados os que não viram nós, mas cremos. Que diz Tomé? Senhor meu e Deus meu. Aí Tomé confessou a Jesus como Senhor e Deus. Senhor meu e Deus meu. Está aí no capítulo 20 do Evangelho de João. Pedro, João, Tomé, 3 testemunhos dentre os 12. Agora peguemos o apóstolo dos gentios, Paulo. Paulo fala do mesmo jeito que Pedro. Vamos para a epístola a Tito e vou terminar. Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Como fala Paulo aqui? Você lembra como falou Pedro lá? É a mesma frase aqui de Paulo. Nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E terminamos com uma passagem em Romanos. Romanos, epístola de Paulo, capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5. Deles, dos israelitas, são os patriarcas. E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual, Cristo segundo a carne, o qual, Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Cristo, aquele que veio em carne, é Deus bendito para todos sempre, sobre todos. É Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Aqui Paulo está confessando de novo a divindade de Cristo. Então, o Pai fala da divindade de Cristo. O Filho também, e recebe adoração. E o Espírito Santo também pelos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias. E os apóstolos, Pedro, João, Tomé, Paulo. E até os próprios irmãos dele, Tiago e Judas, que viveram com ele, confessam a ele como Kyries, Senhor, que significa Adonai, título da divindade. E Judas disse que ele é irmão de Tiago, mas servo de Jesus Cristo, que era seu próprio irmão. Amados, isto Deus mostrou à igreja. O Espírito Santo veio glorificar o Filho, veio abrir nossos olhos para conhecer quem é o Filho de Deus. Mais coisas a palavra de Deus mostra, mas por hoje vamos parar aqui. Vamos dar graças a Deus. Inclinemos ao Senhor nosso rosto, nosso coração. Vamos orar a nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos que nos permites percorrer da mão da tua igreja de todos os séculos o teu testemunho na tua palavra. Por esta palavra muitos irmãos morreram e morrerão ainda. Mas, Senhor, obrigado por este grande mistério de Deus revelado a nós em Cristo. A maior visitação, a maior coisa que pudo acontecer na história,
não há ponto maior que a própria vinda de Deus como homem à terra. E a igreja é aquela que Ele recebeu. Agradecemos a Ti, Senhor, que o Senhor nos concedeu lhe receber, em nome do Pai. Ó Senhor, a Ti seja glória na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Obrigado.